Se você gosta de uma conversa com oráculos, então você está no lugar certo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mensagem dos Oráculos. No vídeo de hoje, a pergunta é: o que a gente pode fazer para corrigir rotas em 2022? Com o final de abril, a gente fechou o primeiro terço do ano. Então, vamos avaliar o que a gente fez que deu certo, que área foi beneficiada com os nossos acertos, o que surpreendentemente não funcionou, o que está segurando a gente, em que área a gente precisa focar nossa atenção e como nos próximos 9 meses que vem por aí, né? 9 meses, gente? Não, mês 4, acabando, mais 8 meses, né? Vamos lá. 3, 6, 9, não. Para responder essa pergunta, você pode escolher entre 4 opções. Aqui a gente acho que já tem as 4. 3 opções a gente já tem. Sai agora a 4ª opção. Então, faça a sua escolha. Primeira opção. Segunda opção. Terceira opção. 4ª opção. Você pode escolher mais de uma opção se a sua intuição estiver te chamando para isso, ou uma só, vai do que o seu coração mandar. Eu te vejo na sua leitura. Para quem escolheu a primeira opção, nós temos Mandrake. Número 50, que reduzido 5. Então, vamos ver. Que áreas você foi bem-sucedida, bem-sucedido? Que área você teve progressos em função desse sucesso? O que, surpreendentemente, não funcionou bem? O que está te prendendo? Em que áreas é bom que você continue a investir? Bom, se você escolheu a primeira opção, a mandrágora, você escolheu uma carta que diz que nesse primeiros meses, primeiro terço de 2022, a sua capacidade de ler os sinais para você se direcionar na sua vida, nos seus projetos, foi uma coisa muito importante. O que deu muito certo para você foi sua capacidade. Talvez você seja uma pessoa que esteja plantando várias coisas, que tenha vários projetos em andamento. E o que deu muito certo foi você saber respeitar o timing de cada projeto. Entender que tem coisas que se desenvolvem mais rápido, outras mais devagar. E isso foi muito importante, foi uma coisa que deu certo para você nos primeiros 4 meses do ano. Inclusive, a sua capacidade de se associar a outras pessoas se beneficiou com isso. No entanto, o que não deu muito certo e está te atrasando, o que não deu muito certo foi o seu excessivo cuidado com detalhes, que pode estar fazendo com que você tenha um desejo de controle muito grande e que acabe tendo uma dificuldade em aceitar o erro como uma possibilidade de aprendizado, como
uma correção de caminhos, e isso faz com que você queira ter um controle muito grande das coisas e acaba te atrasando, porque te desvia do seu objetivo, te desvia da sua rota principal, você acaba ficando uma pessoa presa na vontade do controle, no medo de errar, no cuidado excessivo com detalhes que às vezes você poderia relevar. O que está dando certo e você deve continuar investindo é justamente nessa sua percepção aguçada, nessa sua intuição. Vamos ver agora com o tarô o que mais que a gente pode ter dessa leitura. O que mais de detalhe a gente pode ter para a leitura das pessoas que fizeram a primeira opção? Nessa leitura, que é uma leitura sobre correção de rotas, para que seu 2022 seja ou mais legal do que já tem sido, ou ainda melhor daqui para frente. Nós ainda temos 2/3 do ano, né? Opa! Opa! A própria intuição, a visão que você tem, mesmo quando os seus olhos não estão disponíveis. Interessante a confirmação. Aqui é o começo concreto, né? Sim, esse primeiro trimestre, esse primeiro terço do ano, você agiu considerando a sua intuição. Você aguçou a sua intuição. E esse olhar intuitivo sobre os seus projetos fez com que você conseguisse fortalecê-los, fazê-los se concretizarem, dar início a isso. Realmente é confirmação. No entanto, está faltando um equilíbrio na valorização das suas ações, em relevar o que pode ser relevado, em aprender com os erros, continuar em frente, em não se prender em detalhes ou controle excessivo. O que te prendeu, está te prendendo, é a falta de uma visão mais pragmática. E realmente você afinar a sua intuição, usar dela, exercitá-la, vai te fazer muito bem daqui para frente. Continuar com isso, continuar com essa visão que leva em conta seu feeling, seu gosto pelas coisas, a sua vocação para determinados projetos. Isso, respeitando isso, a sua natureza, o que você gosta, o que você quer, o que tem a ver com você, é que está fazendo com que seus projetos floresçam, que você consiga se associar bem a outras pessoas, que tem trazido bons resultados para você em 2022. Então, se você gostou dessa leitura, deixa o seu like, gostou da ideia dessa leitura, assina o canal, ativa o sininho, que de uma próxima vez eu alcanço você. Até a próxima. Para o pessoal da segunda leitura. O que é que funcionou bem nesses primeiros 4 meses do ano? Qual foi a área que se beneficiou com o que deu certo? O que surpreendentemente não saiu tão bem quanto esperado? O que anda atrasando você? Em qual área você deve investir daqui para frente? Se você escolheu a opção número 2, o tema desses primeiros meses de 2022 para você foi a flexibilidade. Saber
ter jogo de cintura, transitar pelos desafios e preservar os seus interesses. E a sua capacidade de se mover em situações desafiadoras, onde você tem que compor os seus interesses e os dos outros, numa certa medida deu certo, porque você se inspirou no conhecimento de pessoas ou que estão à sua volta, ou que fazem parte da sua cultura familiar, pessoas nas quais você se inspirou, em histórias que você conhece de vida, de pessoas que passaram por desafios semelhantes ao que você identifica na sua vida agora, e essa inspiração, esse conhecimento dessa bagagem de vida de outras pessoas, ou que estão ao seu lado, ou parentes de gerações passadas, cujas histórias você presenciou ou conheceu, te ajudaram. Mesmo assim, inesperadamente, o que não deu certo nesse primeiro trimestre foi justamente você ainda não conseguiu, da maneira que gostaria, preservar seus interesses. A necessidade de chegar a bom termo, agradar a expectativa dos outros, foi uma coisa que, apesar dessa habilidade que você já mostrou no primeiro terço do ano, ainda comprometeu. Ainda foi uma coisa que ainda não ficou bem equilibrada. A dificuldade de você realmente se colocar é uma coisa que está comprometendo o seu desempenho no ano e que pode estar comprometendo, inclusive, novos relacionamentos. A interação com outras pessoas que podiam até estar te ajudando. Para os meses seguintes, o conselho desse oráculo é que você tome cuidado com as situações de autossabotagem. Cuidado para não querer entrar no papel do herói. É muito importante que você fique atento a um padrão negativo emocional de autossabotagem que leva você para o papel do herói, do sacrifício, que pode colocar você numa situação com consequências que você nem consegue atinar. Então, cuidado com isso. Vamos jogar um tarô junto para ver o que vem de informação para você. O que vem de informação complementar? O que a gente pode corrigir na rota de 2022? Nós já temos aqui um terço do ano vivido. E o que a gente pode dizer para ajudar? Sobre o que deu certo, que área foi beneficiada. O que poderia, surpreendentemente, algo que não deu certo, casta extra. O que está te prendendo? O que investir no futuro? Eu diria para você, primeiro, nós estamos falando de um momento de cura, um processo de cura, um processo emocional. Você realmente está usando bagagens do passado para poder equilibrar, para poder chegar a relações mais justas, para fechar um ciclo de padrão, de histórias. Um padrão que não levava a relacionamentos justos, as relações justas. E tá difícil, essa cura ainda sofre o desafio de um apego às coisas do passado, a necessidade
de agradar as expectativas está dificultando você superar um tipo de comportamento que muitas vezes exige que você seja uma pessoa mais racional, mais equilibrada, menos pautada pelas coisas emocionais. É isso que está faltando equilibrar. Tem uma história, uma vivência, que pode ser sua ou pode ser de alguém que te inspirou a maneira como você tem conduzido as coisas na sua vida nos últimos meses, que foi uma história que levou a um isolamento, à solidão, a uma perda, à dor de uma perda. Mas você tem feito bom uso disso. Você ainda não chegou ao ponto de superar esse padrão que você está trabalhando para superar, mas você vai ter a cura dele. Usando da sua racionalidade, se empenhando para trabalhar de uma forma mais equilibrada. Se você gostou dessa leitura, dá um like nesse vídeo. Se não conhecia ou não assinou ainda, assina o canal, se inscreve, ativa o sininho, que numa próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima. Depois de um terço do ano já vivido, o que é que a gente pode fazer para ter um 2022 ainda melhor ou um 2022 bom? Depende do que você estiver vivendo. E aí nós vamos ver. O que deu certo nesses primeiros meses, primeiros 4 meses? O que foi favorecido com o sucesso que você teve? O que surpreendentemente não funcionou? O que está te prendendo? Em que área você deve se focar nos próximos meses ainda desse ano que a gente tem pela frente? O que deu certo? Que área foi favorecida? O que surpreendentemente não funcionou? Olha, essa carta teve na segunda leitura. Então, talvez seja interessante para você dar uma olhada lá. No que você deve, o que está te prendendo e no que você deve investir. Os primeiros meses de 2022 para você foram de mudanças inesperadas. Provavelmente você é uma pessoa de muito planejamento, que tem as coisas sob controle, muito bem cuidadas, porém as coisas fugiram do seu controle e demandaram de você jogo de cintura. Que você teve, inclusive você teve o talento de olhar para as coisas de uma forma positiva, de ver oportunidades nessas mudanças. E isso fez com que você conseguisse ter boas estratégias para responder às mudanças inesperadas. E apesar disso, o que surpreendentemente não está dando certo é o seu planejamento de futuro. E o que está acontecendo, o que está te segurando, é as referências que você está usando. Talvez você esteja solicitando ajuda ou acreditando que algumas referências de algumas pessoas, de algumas ações, de algumas pessoas que possam te ajudar, elas são, na verdade, essa sua expectativa é o que está te segurando. Você não está tendo uma visão realista, talvez, nem das pessoas que você está contando com para resolver montar estratégias do futuro, ou você está tendo uma visão equivocada do que as pessoas podem fazer para participar da sua estratégia de futuro. E no futuro, o conselho é justamente para que você tenha controle emocional, para que você seja muito mais uma pessoa mediadora do que uma pessoa que gera conflito com os outros. Vamos ver o que mais o tarô tem para dizer sobre
a leitura de quem fez a escolha da terceira opção. Nós estamos conversando sobre alinhamento das rotas para 2022, para que esse seja um ano que seja cada vez melhor ou que melhore ainda nos 2/6 de ano que a gente ainda tem para frente, para viver, né? Ótimo. Eu confirmo para você o que a gente leu no primeiro oráculo. Realmente a sua intuição, a sua capacidade de ver as coisas de um ponto de vista otimista ou mesmo realista, você usou a sua bagagem, você usou o seu feeling, você usou a sua percepção, que pode inclusive ser um olhar diferenciado, agiu de uma maneira prática e cuidadosa, e isso trouxe um resultado muito bom para você. Mas tem um conflito aqui estabelecido. Para o futuro, a sua ação não está tão arrojada. Ao contrário, você está, para a sua estratégia de futuro, você está usando de uma percepção sem arrojo, sem maleabilidade que a situação exige. A sua ação futura deve ser uma ação racional, com muita clareza, com muita verdade, com uma comunicação muito clara, muito equilibrada, para que você tenha bom resultado. O que está te prendendo é uma versão muito enrijecida, tradicional das coisas. É preciso que você continue usando de arrojo para planejar as coisas. E é preciso que você tenha uma visão realista das pessoas que participam dessas estratégias que você tem para o futuro. E que você haja de uma maneira, continue tendo jogo de cintura para responder às questões, às situações que vão exigir rapidez, celeridade, mas também clareza, racionalidade. Essa é a leitura. Se você gostou da leitura, dá um like. Se ainda não assinou, assina o canal, ativa o sininho, que na próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima. Se você escolheu a quarta opção, essa é a sua leitura. Essa leitura de correção de rotas para o ano de 22, para que ele continue sendo um ano legal, cada vez mais legal, ou para que ele se torne um ano bom, vem aqui uma conversa com os oráculos. O que é que precisa ser feito para isso? O que é que a gente pode fazer para deixar 2022 um ano ainda mais legal ou legal para você? Vamos começar entendendo o que é que lhe deu certo e qual área se beneficiou desse sucesso. O que foi que inesperadamente não funcionou e está te segurando? Qual é o conselho para o futuro? Nós temos uma carta extra nesse jogo, né? Opa, isso aqui, olha, 2 cartas que tiveram na leitura anterior, essa carta também estava na segunda leitura, então de repente interessa para você ver as outras leituras do vídeo.
Ok, nós temos uma carta extra, né? Ok. Se você escolheu a quarta opção, os primeiros meses de 2022 estão te apresentando uma situação de tomada de decisão. E não vai se sustentar mais por muito tempo a possibilidade de segurar essa tomada de decisão. Nesses meses, o que funcionou muito bem foi a sua capacidade de mediar as coisas. Isso possibilitou a você, inclusive, que você se associasse com pessoas ou fortalecesse as associações que você já tem com pessoas que estão sendo importantes nesse processo de tomada de decisão. Mas o que inesperadamente não funcionou foi você ter autoconfiança e usar outras das suas habilidades além da sua capacidade de mediar. E isso está te segurando, você está com medo de tomar decisão. Porque você não está se conectando com toda a capacidade que você tem, inclusive para fazer uma boa tomada de decisão. E o que você precisa investir para os próximos meses é justamente encarar o movimento da tomada de decisão, arregaçar as mangas, tomar ações práticas, porque tem no horizonte um momento de trabalho, de ação, de fazer, de concretizar. A carta extra que saiu para você fala justamente da importância de você se colocar. Vamos ver com o tarô o que mais vem de informação para você. O que mais pode ser dito nessa leitura, que tem como objetivo correção de rumos para que 2022 seja um ano cada vez melhor. Ok. Realmente, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, levar em consideração, às vezes, momentos muito emocionais, onde as pessoas estão muito alteradas, a sua capacidade de conduzir, motivar pessoas, foi o ponto forte para você nos primeiros meses desse ano. Que possibilitaram, inclusive, que você tivesse uma visão do que você quer, das opções. Mas o convite do ano é para uma tomada de decisão mesmo, para que você faça um movimento de início. E talvez o que esteja faltando para você fazer esse movimento seja justamente entender melhor. Isso aqui tá assim, ó. As suas qualidades, as suas habilidades, quem você é, aonde você tá dentro do contexto. E talvez seja bom você investir nos futuros meses, nem toda tomada de decisão pode ser feita só ouvindo as conveniências, só à base de conveniências. É preciso que você entenda o que você deseja, o que te faz bem, o que você quer. Olhar para as suas emoções é uma coisa importante.
nem toda emoção, nem toda decisão pode ser pautada única e exclusivamente no que é conveniente, principalmente em conveniências externas. Há que ter um link com a sua essência, com o que você quer, com os seus desejos. Essa é a leitura da quarta opção. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não conhecia o canal, assina, se inscreve, ativa o sininho, porque na próxima leitura eu alcanço você. Até a próxima.